Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Alanderson, eu sou um homem branco de 1,70 de altura, cabelo cacheado e estou vestindo a farda do IF. Olá, eu me chamo Douglas, tenho 1,75, sou branco, tenho cabelos lisos, uso óculos e também estou usando a farda do IF. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Gabriel Nascimento, eu sou pardo, tenho cabelo ondulado, estou usando a farda do IF e um casaco neck. E para começar o nosso podcast de hoje, vamos introduzir nosso capoeirista entrevistado, entre Daniel Medeiros. Licença aí. Fala galera do podcast, meu nome é Daniel, eu sou um homem negro, tenho cabelo cacheado e tô com a farda do IF. Primeiramente, Daniel, eu queria que você se apresentasse aí falando, primeiro tá no podcast de capoeira, eu queria que você se apresentasse como é que é a sua história, como que começou a sua história na capoeira? Cara, eu comecei na capoeira quando eu era muito criança ainda, eu tinha... Quantos anos? Acho que 6 ou 7, talvez. Caramba. Talvez um pouco mais tarde, acho que tô lembrando outras vezes. Mas eu fiz, acho que cerca de 2 anos. Acho que foi 2 ou 1 ano. Eu cheguei a trocar de corda. Acho que eu fui Primeiro, o que é corda? Corda é como tem várias artes marciais, tipo, no karatê tem faixa de Faixa. que aí quando quando vai mudar de curso, fica uma Você aumenta o nível da experiência, uma né? hierarquia. Eu troquei só de uma faixa, porque fiz pouco tempo de capoeira. E em vez de só uma faixa, porque é como a maioria das artes marciais, na capoeira é uma corda que pega, que fica aqui na calça. É tipo um cinto, mas que não tem a utilidade do cinto. É só pra realmente ficar marcado. Eu não vou lembrar agora qual corda era, mas eu lembro de ter uma corda assim. Só não lembro se era o começo ou se foi o que eu peguei depois. Mas eu sempre me interessei por capoeira e depois que eu saí eu continuei vendo sobre, continuei estudando. E tô aí até hoje. Daniel, voltando aí pra tua história com a capoeira, fala aí pra nós, como é que era um dia nas suas aulas de capoeira? Cara, quando eu fazia tipo, era o curso que a escola oferecia. Então Era na escola, então? Era na escola, era sempre no final do turno. Tipo, acho que das 6 até as 7, se não me De engano. noite, né, pai? Mas era legal, pô. Porque, pô, de manhã ia ser muito pior. No sol. Se dá pra acordar de manhã cedo. Mas eu prefiro de manhã, o cara já vai o dia, o cara já vai. Você faz alguma coisa de manhã, principalmente atividade física, o cara já continua o dia. Pô, mas Precisa nem tomar acordar café. de manhã dá preguiça. Mas aí eu estudava de manhã. Tudo, qualquer coisa que você dá criança. É Eu muito estudava de bom, né? manhã Eu e estudava. ficava até as 6 da tarde pra... Eu ficava em tempo Eu integral. achei integral. Nossa. Isso é um desgraçado. É uma pena. Por isso que tudo serve, é tudo um pouco. Pô, chegava tipo 7 horas e saía 8 da noite. E ainda tinha capoeira, né? O cara ficava 1 hora gingando. Meu amigo, minhas aulas Mas de fala aí, assim, fala aí. já Não, acabou. voltando, pode continuar aí. Voltando ao assunto. Voltando ao que importa. Ao que importa. Tinha treino todo dia. Era sempre de noite, como eu falei. E aí, dependendo do dia, era sempre uma coisa diferente. Tipo, tinha dia pra você treinar a defesa. Então, tudo que você fazia, independente até movimento, desde o movimento até a ginga, você sempre fazia com foco na defesa. Depois tinha foco no movimento que você fazia, tinha movimentação também, que era, acho que era o mais importante. Mas a aula que todo mundo gostava era de movimento, porque treinava muito mortal, que ninguém sabia fazer. Cara, Mortal é da hora, hein? Você sabe dar um mortal? dava um mortal pra cada pessoa. Você poderia dar um mortal pra demonstrar? Só pra demonstrar. Quando vai cortar na câmera. Em cima da mesa. Em cima da mesa fica. Só por isso que eu não vou fazer. Ah, Se tivesse uma câmera maior ali. Mas eu só parei de fazer capoeira mesmo porque eu troquei de escola. Porque se fosse um curso à parte, eu teria estaria fazendo até hoje. Isso aí me disse que ano você tava nisso, que série? Foi até o meu 5º ano. Do terceiro, o quê? O terceiro? Não, o quinto? No 3º ou 5º. Não, o cara é o gênio. Ei, o cara ainda adivinha, velho. Ei, o cara é bom. eu, cara. Esse cara é mestre. Tem bola de cristal. Mãe de nada. Mas aí como é que era as lutas, na verdade? Tipo,
você tinha hora que você treinava, você aprendia os negócios, né? Aí tinha hora que o professor mandava. Horas de vamos. Agora eu luto vocês. Cara, a gente fez algumas lutas, mas eu não consegui ir em algumas, porque por causa de horário mesmo, tipo, muitas era no horário de aula. Era depois, era no horário mais tarde, né? Não, era a No luta. horário que eu tinha aula. A luta, se fosse pra ter luta com outros grupos e tal, era algo mais organizado, era agendado. E aí geralmente não podia ir, porque ou era longe ou era no horário que eu tava tendo aula. Mas eu cheguei a lutar, tanto pra trocar de corda. Você tem que passar Meu técnico. pelo outro professor. Como é esse exame de trocar de corda? Cara, pelo que eu lembro, eu fui a um lugar e tal, que tinha outro grupo, que, se eu não me engano, tinha uma hierarquia maior do que o meu professor, por exemplo. E aí a gente fazia uma roda de capoeira mesmo. E o cara que tava lá, que eu ia lutar com ele, me avaliava. Ele mandava você ia no fight lá, o cara ia avaliando. É a constância. É a constância de apanhar aqui que forma a pessoa. Voltando para o que interessa, vamos falar aqui um pouco sobre a história da capoeira também, né? Claro. Como foi que começou assim a capoeira? Cara, a origem da capoeira, ela é um pouco divergente. Não se sabe se ela surgiu aqui no Brasil, seja pelos escravizados que chegaram aqui pelo Nordeste mesmo, ou se ela surgiu pelos povos africanos que trouxeram da cultura deles pra cá. Pode ser os dois também, né? Um pouco de. Pode ser um pouco dos dois também. Tem. Mas não dá pra afirmar mesmo por falta de documentação essas coisas. Evidente, Né? né? Mas chegando aqui, são os primeiros registros de capoeira que são oficiais mesmo, são daqui no Brasil. Ou seja, lá pela resistência dos quilombos, é dito em cartas de português, por exemplo, que o jeito que eles lutavam era balançado, que fazia referência à capoeira. Cara, uma dúvida, tem algum outro estilo de capoeira? Cara, tem algumas vertentes de capoeira, mas existem dois estilos principais, que é a capoeira chamada capoeira de Angola, que tem seu maior representante, seu maior professor é o mestre Pachinho, que se chama Vicente Ferreira, que se parece mais com a capoeira tradicional, que é desde essa época dos escravizados. Ela tem um estilo mais lento e é o que parece mais uma dança. Que é Mais suave, né? é muito próximo ao chão, se você perceber. É sempre bastante rente ao chão, justamente para conseguir conduzir melhor o ritmo e realmente ser um disfarce de dança. Então a principal diferença dos dois estilos é o estilo de luta. Essa aí Não muda a corda, né? Capoeira de Angola. De Angola, mas ela tem no Brasil também. Sim. É chamada capoeira Angola justamente por essa divergência de origem, por não se saber. E como seria uma capoeira mais tradicional, mais parecida com o que era desde essa época, é chamada de capoeira de Angola. Fala aí onde que fica Angola. Na África. Na África, qual é a capital da Angola? Fala aí pra nós. Luanda. Pega, pai. Esse cara é mestre. E outro tipo de capoeira, sem ser a capoeira de Angola, que é o principal estilo, é a capoeira regional. No caso é que você fazia, né? Uhum. A capoeira regional, ela foi criada, entre aspas, pelo mestre Bimba, lá na Bahia, se eu não me engano. Ele criou a própria academia numa época que a capoeira não era legalizada ainda por lei, ela era criminalizada, só que ele conseguiu uma licença para dar aula sobre capoeira. Ele colocou um nome diferente na academia que ele criou para disfarçar, para justamente fugir dessa lei. Só que foi tipo, bem um período de tempo muito curto entre a legalização. Se eu não me engano, ele criou a academia em 1934 e a legalização da capoeira veio em 37. Então era um período que já Tava no finalzinho já, né? estava bem normalizado. Assim. A capoeira, a diferença principalmente dos dois estilos é que a capoeira regional, que era pelo mestre Bimba, ele viu que a capoeira estava meio marginalizada, ela era só usada mais para atração de turista mesmo. Quem sabia de capoeira usava isso tipo fazer tipo com gente seria dança no farol.
realmente para atrair gente para ver e ganhar dinheiro com isso. E ele viu que Se fosse uma atração, né? ele viu que dava para melhorar, que já era uma luta, sempre foi uma luta, e que ele começou a misturar elementos de outras artes marciais. Então a capoeira regional, ela é realmente destinada, ela foi criada com o objetivo de parecer mais ainda uma luta. Ele começou a misturar É mais ofensiva, né? Isso aí, no caso. diferente da capoeira de Angola, ela é realmente mais em pé, não é tão perto do chão e tem um ritmo sempre mais rápido. Essa regional aí é que tem campeonato, né? Tem campeonato de capoeira, né? No caso. Até hoje os dois estilos são muito seguidos, realmente depende muito de cada professor. Mas eu acho que o mais comum é realmente a capoeira regional. Ei, mas como é que funciona a música da capoeira? Cara, a música ela é muito regida. O principal é o berimbau, todo mundo conhece. O berimbau ele rege basicamente como vai ser a roda de capoeira, a luta em si. Se o berimbau tá num ritmo mais rápido, a luta vai ser mais rápida, vai ser mais intensa. Se ele tá mais devagar, a luta vai ser mais calma. Você é todo cansado lá e o professor começa a bagaçar na música. Também tem um dos mais famosos é o atabaque, que é o famoso tambor, só que tem algumas diferenças. Geralmente é uma camuça de couro que é usada em cima. E o atabaque, ele tem até uma resistência entre quem pratica a capoeira de forma mais tradicional, porque ele é muito sonoro no sentido de ele acaba atrapalhando o berimbau, então pode acabar confundindo o ritmo. Mas ele é muito aceito pela maioria da gente. É realmente uma implicância com essa galera que é mais tradicional. E outra pergunta, como é que funciona aí? Tipo, é o professor que fica sempre tocando música? Ou é o... No começo, quando a galera é mais iniciante, aí realmente o professor ele tem que se virar nos 30 para conseguir tocar tudo que ele pode. Só que até dentro da aprendizagem da capoeira, você aprende a tocar os instrumentos. Eu quase aprendi a tocar berimbau. Quase. Mas, tipo assim, a música, ela tem, tipo assim, uma divisão para mestre e aluno, as músicas? Não, a música é de todo mundo. Você... Não, tipo assim, o que eu tô perguntando é se a velocidade da música tem um limite da velocidade que é só para aluno e tem outra que é só para mestre. Só o mestre consegue, tipo assim, acompanhar o negócio. Cara, quem mede isso realmente é o mestre. Ele não vai tocar um ritmo rápido se ele sabe que você não é capaz de acompanhar, entendeu? Tem que ter um jogo de cintura ali, de saber a capacidade de cada um. Quando você fazia, você ganhava mais luta ou você perdia mais? Cara, como eu falei, eu não tive muita participação em luta, mas eu lembro que meu professor me elogiava, eu era acho que o melhor aluno, eu só competia com Ai, vai com calma, capoeirista prodígio. Eu só competia com um cara que tinha mais ou menos a minha idade. Mas eu sempre consegui, tipo, lutar bem com o professor, por exemplo. Não, tipo assim, Não passa nada, Humilhar o professor. assim, a capoeira começou, né? Aí teve todas umas proibição e tal, mas como ficou a capoeira depois do início da República? Cara, quando foi decretada a independência e tudo mais no início da República, teve Que ano isso daí? teve a Constituição de 1890, que proibia a capoeira, era descrito como capoeiragem. Quem fosse pego praticando capoeira, quem julgava era quem administrava isso. Se eu não me engano, era 2 meses, 2 a 6 meses de prisão. Tá dançando. Nossa. Pô, aí os caras não fazendo nada aí errado. É um processo muito parecido com o do samba, por exemplo, que foi criminalizado nessa época também. O louco não sabia disso não. Porque esse cara mandava um passinho assim de nada, já era preso, filho. Era o pagamento Tem cuidado, esses passos aí são perigosos. Não prejudicar. São roupas perigosas. Era realmente o apagamento da cultura de quem veio de fora mesmo, dos africanos, da toda a miscigenação. Porque era a estratégia de manter uma cultura dominante, que no caso era dos portugueses que colonizaram o Brasil. Então qualquer coisa que fosse diferente já era repreendido.
o samba, ele era visto como vadiagem. Então se tivesse tipo uma rodinha de samba, podia invadir polícia da época, o que não chama polícia, eu acho. Podia invadir lá e sair prendendo a galera por fazer uma bagunça. Vadiagem. No sentido de vadia. Não. No sentido Por que você... No sentido de vadiar, de ficar à toa. Vagabundo. Tá, beleza. Chamar de Dá pra contar isso aí. Não, você vai ficar. Vadiar no sentido de vadia. Cara. Você tem interesse em voltar pra capoeira? Cara, hoje, eu não sei se eu conseguiria, por uma questão de tempo, assim. Eu teria que achar um lugar primeiro que pratique. Porque era na tua outra escola, né? É. E lá, eu não ia ser aceito lá, eu acho. Tem que ser da escola. Caraca. O cara foi expulso. Mas eu tenho um pouco de vontade. Se eu tivesse que fazer um esporte hoje, eu voltaria pra capoeira. Porque é até melhor pra, tipo, ter um condicionamento físico. Qual era a sua técnica ou golpe que você mais gostava de fazer? Que você mais gostava? Cara, como eu era criança, o que eu mais gostava de fazer realmente era estrelia, que não chama estrelia na capoeira. Se não me engano é minha lua, acho que era. Foi basicamente por causa da capoeira que eu sei fazer muita coisa ainda, muito movimento de pulando tudo mesmo. Até o parafuso que eu costumo fazer ainda bastante. Parafuso que você gira com a perna e depois troca ele um pouco. Faz aí com o dedo. Vamos fazer uma luta, agora simulação de capoeira com os dedos. Ó. Aqui horas que eu vou ligar. Vai pra câmera. Volta pra câmera. Peraí. Cadê o animal? Canta aí. Você não sabe falar coisa, fazer comigo. Você não sabe Perdeu, otário. Pra finalizar a nossa edição de hoje especial, muito especial para o nosso amigo, nosso queridíssimo amigo Daniel Ribeiro. Danilo Ribeiro, com ele, Alan. Vamos encerrar a sessão do Podcarro de hoje. Uma salva de palmas para Daniel Medeiros. Muito obrigado pela sua presença e por quem assistiu a este Podcarro. E aí, quando você tá competindo, você é um cara bem competitivo, né? Aí, estamos lá, estamos lutando, como é que é? Como é que funciona aí pra você? A capoeira. Da capoeira, qual era a sua... Depois dessa, depois da resposta, já pode cortar pro encerramento. Tá certo, pode falar. Fazer tudo de uma vez. Evite citar nomes. Não pode citar nomes. Pode da falar. concorrência. Não, tem que ter um pode Da nossa falar. concorrência. Concorrência. Normalizado assim. É que nem droga, né? Só é proibido na lei. Isso aí tem que cortar.